dia, pessoal. Eu fui convidada pelo professor Marcos Eberlin, um grande amigo meu, a apresentar para vocês uma aula sobre eletroforese capilar com detecção por ultravioleta. Eu peço desculpa pela iluminação, mas é que eu estou gravando agora pela manhã aqui na minha sala, então a iluminação está vindo de trás, eu acho que eu estou um pouquinho escura. Mas foi com grande prazer que eu recebi esse convite, passar para vocês um pouquinho do que eu sei sobre eletroforese capilar e espero que vocês aproveitem bastante essa aula. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo por e-mail, tá bom? Bom, então eu vou falar para vocês sobre eletroforese capilar, conceitos e aplicações. Meu nome é Ana Valéria, eu sou docente do Instituto de Química da Unicamp, sou do Departamento de Química Analítica e meu grupo de pesquisa é o Laboratório de Análise de Biomoléculas X-Helios. Nós nos dedicamos principalmente a análises de moléculas biológicas, sendo separadas por cromatografia ou eletroforese capilar e usando também a espectrometria de massas. Então, assim, eu acho que muitos dos alunos de graduação não sabem nem mesmo definição de eletroforese, então por isso que eu estou começando essa apresentação dessa aula, passando esses conceitos básicos. Então, a eletroforese, ela é um movimento de compostos iônicos ou ionizáveis em um meio líquido condutivo sob a influência de um campo elétrico. Então, esse meio líquido condutivo pode ser uma solução de eletrólitos, uma solução salina diluída, e as partículas, os analitos que têm carga, eles se deslocam nesse meio com diferentes mobilidades e se separam entre si, tá? Então, a eletroforese, não estou falando agora de forma capilar, estou falando de uma eletroforese de forma geral, ela tem diferentes formas, utilizando um suporte sólido para prevenir a distorção por efeitos de convecção das bandas dos analitos. Então, quando os analitos se separam, eles se separam em grupos, em bandas, e a geração de calor a partir do campo elétrico aplicado, ela precisa ser dissipada para que não deteriore essa separação. Então, os primeiros registros de eletroforese em papel, que foram as primeiras separações que foram realizadas por eletroforese, datam do final da década de 40, quando Linus Pauling separou as proteínas, as hemoglobinas em sangue de adultos saudáveis e doentes, tá bom? Ele estava investigando, então, a anemia falciforme. E o que é a anemia falciforme? A anemia falciforme nada mais é uma doença causada pela deformação das hemoglobinas. A hemoglobina normal, ela tem formato de disco, enquanto que a hemoglobina S, que vem do inglês sickle, ela tem um formatinho de foice. Então, elas são totalmente deformadas. Depois de muitos estudos, né, não naquela época, mas atualmente já se sabe que a origem dessa deformação da hemoglobina é devido à substituição de um resíduo de aminoácido, o ácido glutâmico, por valina numa posição específica dessa cadeia de aminoácidos que compõe a proteína hemoglobina, tá bom? Então, olha só, uma separação feita de amostras de sangue de indivíduos saudáveis e indivíduos doentes. Então, o indivíduo saudável aparecia só uma bandinha aqui na separação em papel.
Já indivíduos que tinham essas células em formato de foice, mas não apresentavam sintoma de anemia falciforme, tinham um padrão de separação diferente. Os indivíduos com anemia falciforme, ou seja, as hemoglobinas em formato de foice, apresentavam um perfil de separação em que uma banda só era detectada, mas numa posição diferente do papel. E outras células, células C, também provenientes de indivíduos sem sintomas, com um perfil diferente de separação. Então, no final da década de 40, isso foi um grande avanço para estudos de biologia molecular. Então, o uso de separação de proteínas em um meio condutivo onde se aplica um campo elétrico. Após a separação por eletroforese em papel, ainda fazendo separações de eletroforese em superfícies planares, foi-se então aplicada a eletroforese de separação em superfícies de gel. Por exemplo, o SDS-PAGE, que vem do inglês, né, do desilsulfato de sódio, que é o meio onde ocorre a separação, o meio condutivo, usando gel de poliacrilamida. Então, em vez da separação ocorrer na superfície de um papel, a separação ocorre numa superfície de gel. Por que fazer separação em superfície de gel em vez de papel? Porque a dissipação do campo elétrico, a dissipação do calor gerado pelo campo elétrico em uma superfície contendo gel é mais eficiente do que numa superfície de papel. Então, obtém-se separações mais eficientes, onde se observa as bandas separadas mais nitidamente. Então, a eletroforese em gel usando SDS-PAGE, ela é particularmente usada para separação de proteínas. Então, veja assim que os primeiros desenvolvimentos da eletroforese capilar, as primeiras aplicações, foram feitas para moléculas biológicas e principalmente proteínas. Por quê? Porque as proteínas são formadas basicamente por uma sequência de aminoácidos que apresentam carga ou não em seus grupos laterais. Então, são espécies ideais para ser separadas por eletroforese capilar, porque elas se distinguem muito em relação à sua carga superficial. Então, elas conseguem ser muito bem separadas em um campo elétrico. Então, primeiramente, para separar as proteínas por SDS-PAGE, as proteínas são desenoveladas por aquecimento com mercapto etanol, para quebrar as ligações enxofre-enxofre dos grupos laterais dos aminoácidos. Desenovelar uma proteína é exatamente como se fosse um novelinho de lã. A proteína ela está lá enroladinha, como se fosse um novelinho de lã na sua estrutura terciária, e esse aquecimento com mercapto etanol faz com que ela se desenovele, como se estivesse puxando o fiozinho do novelo inteirinho, e ela fica totalmente linear, somente na sua forma de estrutura primária. Logo depois, se adiciona do desilsulfato de sódio para manter as proteínas desnaturadas, ou seja, nesse formato linear, somente a estrutura primária, e então adicionar também carga negativa nessas proteínas proveniente do desilsulfato de sódio. Então, uma vez que as proteínas estão recobertas com o desilsulfato de sódio, elas são aplicadas no gel, que foi previamente preparado numa superfície, onde são ligados eletrodos a uma fonte de alta tensão, obtendo-se então um ânodo e um cátodo, e aí a separação ocorre nesta direção. Veja que as proteínas que têm maior tamanho, elas se deslocam menos, elas se movem menos no campo elétrico, enquanto que as que têm menor tamanho se movem com mais facilidade. Por quê? A mobilidade das espécies em um campo elétrico é função da carga e do raio das espécies. Quanto menor for a proteína e maior for a sua carga, mais facilmente ela se atrai pelo eletrodo de carga oposta. Então, aqui a gente tem um gel verdadeiro de SDS-PAGE para separação de proteínas provenientes de culturas de bactérias do ácido lático, tá bom?
Então, a gente tem bactérias Enterococcus faecium, Lactobacillus paracasei e Lactobacillus lactis. Nessa primeira linha e nessa última linha, é feita a aplicação de uma amostra de mistura de padrões. Padrões de proteínas que têm massa exatamente conhecida, massa molar. Então, 14,2 até 205 kilodaltons, ok? Para que aplicar esses padrões de proteínas? Para comparar a mobilidade das proteínas da amostra com a mobilidade das proteínas do padrão, para observar, então, estimar a massa molar de cada uma dessas proteínas. Cada uma dessas bandinhas aqui se refere a uma proteína presente na amostra. Bem, mas vocês devem ter até se assustado de ter visto esse gel de separação de proteínas, porque parece um borrão só, não é? O que acontece, na verdade, é que as separações por eletroforese em superfície planar, elas não são muito eficientes. As bandas dos analitos, elas meio que elas se difundem, elas não se separam muito bem entre si. Justamente por quê? Porque o campo elétrico aplicado, ele gera um calor que não é muito não é eficientemente dissipado. Isso deteriora a qualidade da separação. Então, no final da década de 70, foi desenvolvida a separação por eletroforese dentro de um capilar. Os capilares nada mais são que tubos extremamente flexíveis, geralmente feitos de sílica fundida e que têm um diâmetro interno reduzido, entre 25 e 75 micrômetros. Esses capilares, eles são preenchidos com um eletrólito, que é o meio condutivo onde vai ocorrer a separação, ao qual é aplicado um campo elétrico extremamente alto, 30.000 volts. Então, o uso da eletroforese dentro de um capilar possibilita a aplicação de um campo elétrico maior para separação, porque o calor gerado ele é mais eficientemente dissipado. Então, a gente obtém uma separação mais eficiente, porque os analitos se difundem menos devido a essa dissipação eficiente do calor, tá bom? Então, aqui nós temos um eletroferograma, que é diferente daquela figura que eu mostrei para vocês no slide anterior, da separação em gel de proteínas, onde no eletroferograma é registrado o tempo de análise em função do sinal emitido pelo detector que está sendo usado nessa separação. Para vocês que já devem ter ouvido falar de cromatografia, o registro da separação cromatográfica é um cromatograma. E a eletroforese, tal qual como a cromatografia, é uma técnica de separação, só que ela usa um princípio diferente de separação. Então, a gente não tem um cromatograma, a gente tem um eletroferograma como registro dessa separação. Aqui, nesse caso, a gente tem a separação de padrões de nucleosídeos. Os nucleosídeos são moléculas biológicas provenientes dos nucleotídeos. Vocês já devem ter ouvido falar de nucleotídeos, né? Que são as unidades formadoras do DNA, do ácido desoxirribonucleico. Os nucleotídeos são formados por uma unidade de fosfato, um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Já os nucleosídeos têm a base nitrogenada e uma pentose. Então, não tem o grupo fosfato, tá bom? Então, aqui a gente tem a separação de todos esses nucleosídeos com eficiência altíssima, veja, picos extremamente estreitos, que indica baixa difusão das bandas dos analitos e uma separação eficiente. Veja, várias espécies sendo separadas numa faixa de tempo entre 8 e 17 minutos. Essas informações aqui sobre a separação, eu vou falar de novo para vocês no final dessa aula, para vocês entenderem melhor. Que se eu falar agora, vocês talvez não entendam. Por enquanto, o que eu posso falar para vocês é, para essa separação foi usado um capilar de 60 centímetros. Então, novamente, diferente da cromatografia, o uso de capilares para separação em eletroforese é muito versátil, porque você simplesmente pega um rolo de capilar, que você compra com metros de capilar, corta o tamanho desejado,
e faz a sua separação. Nesse caso, o capilar tinha 50 micrômetros de diâmetro interno. É bem fininho mesmo. Então, por que usar a eletroforese capilar se outras técnicas de separação são disponíveis? Porque as formas tradicionais de eletroforese apresentam várias desvantagens, como eu falei para vocês. O tempo de análise acaba sendo muito longo. Porque você não pode aplicar um campo elétrico extremamente alto devido à dissipação ineficiente do calor. Então, quanto menor o campo elétrico aplicado, menor a velocidade da análise. Além disso, a preparação do gel, a aplicação da amostra no gel e o tingimento do gel para enxergar as bandas separadas são etapas que demoram muito e dependem muito da manipulação, ou seja, depende muito da pessoa, do técnico que está fazendo essa análise. Então, você acaba tendo uma baixa resolução dos analíticos, eles não se separam tão bem, baixa reprodutibilidade, ou seja, se você faz um gel exatamente nas mesmas condições hoje e amanhã, provavelmente ele não vai ter os mesmos resultados, porque envolve muitas etapas de manipulação da análise. E, então, é muito difícil automatizar esse procedimento como um todo. Já a eletroforese no formato de capilar, ela tem várias vantagens, porque as características físicas do capilar de sílica fundida os tornam ideais para a separação eletroforética devido à dissipação do calor. Essa dissipação eficiente do calor é chamada de efeito Joule. Então, o efeito Joule é a geração de calor a partir da aplicação de um campo elétrico. A gente precisa minimizar o efeito Joule em eletroforese capilar para não deteriorar a separação, para não prejudicar a nossa separação. Ela é muito versátil, né? Aplicável à separação de compostos de várias classes. E também a sua versatilidade vem de vários modos de separação. Com o mesmo capilar, você pode fazer separações com princípios bastante diferentes, apenas mudando a composição da solução onde vai ocorrer essa separação, do meio onde vai ocorrer a separação, usando o mesmo equipamento e quase sempre o mesmo capilar. Alta resolução e eficiência de separação, extremamente superior a outras técnicas de separação em meio líquido, como a cromatografia líquida. Se você aplicar um campo elétrico extremamente alto, controlando o efeito Joule, a sua análise é rápida. Os capilares, por serem facilmente preparados e por não conterem uma fase estacionária, eles não requerem que a sua amostra seja extensivamente preparada. Caso o seu capilar seja danificado por entupimento ou por quebra, você substitui muito facilmente esse capilar, ao contrário de uma coluna cromatográfica, que é cara, contém uma fase estacionária empacotada de uma forma particular. Essa característica também é muito importante. O consumo de amostra é extremamente pequeno. Uma análise de eletroforese utiliza nanolitros de amostra. E o eletrólito onde ocorre a separação também é consumido num volume extremamente baixo. Você usa microlitros de eletrólito por separação. Então, a gente fala que a eletroforese capilar é uma técnica ecologicamente correta, porque ela não usa tantos solventes orgânicos e consome muito pouco eletrólito. Então, vamos falar um pouco mais sobre o efeito Joule. O que é o efeito Joule? O efeito Joule é o efeito de difusão convectiva ou térmica gerado pela passagem de corrente elétrica pelo meio condutor. Então, você tem a aplicação de um campo elétrico em um meio condutor e o calor gerado ele tem que ser eficientemente difundido. No caso do capilar, as extremidades do capilar é que são responsáveis pela dissipação desse calor. Mas, de forma geral, o calor gerado pela aplicação de um campo elétrico é dissipado pelas extremidades do recipiente que contém o meio ao qual está sendo aplicado esse campo. Então, vamos pensar de novo num capilar. As moléculas que estão lá no centrinho do capilar, elas vão
ser mais aquecidas, vão migrar com uma velocidade maior que as que estão próximas às paredes do tubo capilar, porque a temperatura lá vai ser maior, vai ser menor, né? Ela vai estar mais próxima à temperatura do ambiente ao redor dela. Então, se esse efeito Joule não for diminuído, as zonas de amostra, elas se alargam e podem até mesmo sofrer degradação térmica, porque, por exemplo, as moléculas biológicas, elas são muito sensíveis à variação de temperatura, tá? Então, existem algumas estratégias para minimizar o efeito Joule. Quando você faz a separação em um gel dentro de um tubo capilar ou em um gel numa superfície de separação planar, você pode adicionar um estabilizante ao eletrólito. Outra forma é rotacionar o tubo onde ocorre essa separação, porque daí você homogeneiza a distribuição de calor ao longo do eixo do tubo. E, finalmente, a técnica mais usada e mais fácil de diminuir o efeito Joule é diminuir as dimensões do tubo. Por isso, o uso de capilares em eletroforese, que podem variar de 15 a 100 micrômetros, mas, na verdade, variam mais, os mais usados são de 50 a 75 micrômetros de diâmetro interno. Então, você tem uma relação custo-benefício, uma otimização dessa dimensão para gerar menos calor, ter maior facilidade de dispersão de calor e menor diferença de temperatura entre o centro e as paredes do tubo. Então, veja bem, se a gente conseguisse observar um capilar cortado no sentido longitudinal, e a gente pudesse observar o centro desse capilar, as paredes desse capilar e o revestimento externo. Vejam que os capilares de sílica fundida, eles têm uma camadinha bem fininha. Ó, tá vendo? Aqui, no caso, estou ilustrando uma camadinha de 15 micrômetros de um polímero que é chamado de polimida. Ele é um polímero amarelinho que é usado para recobrir a sílica, conferindo mais resistência à quebra, tá bom? A parede do capilar, proporcionalmente, ela é mais espessa que o centro do capilar. E aqui a gente tem a ilustração de um capilar de sílica fundida com diâmetro interno de 50 micrômetros. Então, aqui a gente tem 0 no centro, a distância das paredes de 25 micrômetros das paredes internas, e aqui a espessura da parede externa do capilar. Então, a gente tem o diâmetro 1, diâmetro 2 e diâmetro 3. Olhando aqui no corte seccional, a gente tem, então, um raio 1, que é referente ao diâmetro 1, né? Diâmetro interno do capilar. O raio 2, que é referente ao centro do capilar até a extremidade da parede externa, diâmetro 2. E o raio 3, que é do centro do capilar até a extremidade da parede externa, contando com o revestimento de polimida. Então, veja que toda essa parede aqui, ela é bem espessa em relação ao restante do capilar. E a temperatura... Então, nesse gráfico, a gente tem uma relação da temperatura com os diâmetros do capilar. O que a gente observa? A temperatura lá no centro do capilar é ligeiramente maior que na extremidade da parede interna. Só que a difusão da temperatura através da parede do capilar é extremamente eficiente. E, então, no ambiente externo é mais ainda. Então, a gente vê que a diferença de temperatura depende do diâmetro interno, da largura da parede do capilar, da espessura da cobertura de polimida e do coeficiente de transferência de calor da vizinhança. Então, se a gente tiver um meio aqui fora, onde passa um fluxo de ar ou um líquido para retirar mais eficientemente o calor, o efeito Joule ele é praticamente minimizado. Então, essa dissipação de calor vai ser mais eficiente. Então, aqui a gente tem uma figura de um rolo de capilar, como eu falei para vocês. Veja que ele é muito flexível, esse tubo. E essa superfície amarelinha é o polímero de polimida que eu falei para vocês, tá bom? Então, o diâmetro interno, que existem capilares de 20 a 100 micrômetros de diâmetro interno. O diâmetro externo,
nesse caso é um capilar de 375 micrômetros de diâmetro externo. E aqui essa tabela é muito interessante, porque mostra a relação de eletroforese planar com eletroforese capilar com diferentes dimensões do local onde ocorre a separação. Então, para um geoplanar convencional, ele tem essas seguintes dimensões: 14 por 11,5 centímetros e espessura de 0,15 centímetros. O campo elétrico máximo que pode ser aplicado num gel como esse é de 15 a 40 volts por centímetro. Justamente por quê? Porque o calor gerado por esse campo elétrico, não é eficientemente dissipado. Já em um capilar com comprimento de 57 centímetros, o máximo campo elétrico que pode ser aplicado é de 800 volts por centímetro. Então, veja que é muito diferente. E ainda assim, esse máximo campo aplicado contempla a dissipação eficiente do calor gerado, ou seja, a eliminação do efeito Joule. Então, os capilares, eles podem ter diferentes diâmetros internos, né? Então, aqui eu organizei em ordem crescente, de 20 até 200 micrômetros, sendo que os mais usados são de 50 e 75 micrômetros. E aqui a gente tem uma comparação da área superficial, que é a relação da área em função do volume. Então, a área superficial desse gel é de 16.100 milímetros quadrados. Já um capilar de 75 micrômetros, a gente tem uma área superficial de 134,3. É muito diferente, né? Então, o que a gente vê? A razão de superfície e volume desse gel é de 0,667, enquanto que para esse capilar é de 53. Então, essa razão superfície e volume é a causa dessa eliminação de efeito Joule. O calor gerado em um capilar como esse é mais facilmente dissipado do que em um gel como esse. Do que é constituído um equipamento de eletroforese capilar convencional? Ele é muito simples de ser montado, tá? E essa é uma das outras vantagens da eletroforese capilar, é a simplicidade da instrumentação. Então, um equipamento de eletroforese capilar é composto de uma fonte de alta tensão, de recipientes onde são adicionados eletrólitos, aqui eu coloquei BGE, que é a sigla usada em inglês para Background Electrolyte. Esses recipientes contendo eletrólito são conectados à fonte de alta tensão através de eletrodos, geralmente platina, onde a gente tem um polo positivo e um polo negativo, ânodo, cátodo. Então, convencionalmente, a eletroforese ocorre uma separação na direção do ânodo, a entrada, para o cátodo, a saída. Um outro recipiente contendo a amostra substitui esse recipiente de eletrólito da entrada, onde a amostra é introduzida. Eu vou explicar nos próximos slides para vocês como que essa amostra é introduzida. Volta-se o eletrólito da entrada, a extremidade do capilar volta para esse recipiente e, ao se aplicar uma fonte de uma alta tensão, inicia-se a separação. Então, no momento, logo após o início da separação, se a gente pudesse observar o plug de amostra nessa parte aqui do capilar, nós observaríamos aqui uma mistura das espécies neutras, positivas e negativas. Conforme elas percorrem o capilar, elas vão se separando de acordo com suas diferenças de mobilidade. Até que, ao chegar no ponto de detecção, que hoje eu vou falar para vocês somente de detecção no ultravioleta, que é uma detecção que é feita na própria coluna de separação, eles já estão totalmente separados por diferenças de mobilidade. Então, a gente tem primeiro os cátions, seguidos pelos nêutrons e, por último, os ânions, indo na direção do ânodo. Veja que a mobilidade na eletroforese capilar, ela é função da carga do soluto e do raio do soluto.
A viscosidade do eletrólito também influencia. Então, quanto mais viscoso for o eletrólito, menor vai ser a mobilidade da separação desses analitos. Quanto maior a carga do analito, maior a mobilidade. Ou seja, cátions polivalentes, eles têm uma mobilidade maior do que cátions monovalentes. E quanto maior o raio desse analito, menor vai ser a sua mobilidade. Ele vai se separar mais lentamente, tá? Por quê? Porque ele vai gerar uma densidade de carga nessa espécie menor. Então, aqui é o equipamento, justamente o equipamento que eu tenho no meu laboratório, equipamento de eletroforese capilar da empresa Agilent. Parece uma caixinha preta, né? Não dá nem para imaginar que tem todos esses componentes que eu mostrei no slide anterior. E um cassete, onde é imobilizado o capilar onde ocorre a separação. Então, aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, é a entrada do capilar, aqui é a saída, ele é enrolado aqui nessa bobina, e aqui a gente tem o ponto onde ocorre a detecção. Mas vocês devem até estar se perguntando como é que as espécies com carga negativa migram na direção do ânodo, né? Desculpa, do cátodo. Porque eles apresentam cargas iguais. Então, vamos entender por quê. O capilar de sílica fundida, ele é formado por grupos silanóis de diferentes naturezas, tá bom? Eles podem ser silanóis vicinais, que se ligam por pontos de hidrogênio, um silanol dissociado, grupos siloxanos, que são os mais inertes, silanol isolado, que é igual ao silanol dissociado, mas protonado, e silanóis geminais, ok? Então, aqui a gente tem a superfície sólida do capilar, na parede interna do capilar, e aqui a gente tem a superfície exposta à solução, onde ocorre a separação. Esses grupos silanóis nada mais são que ácidos fracos, com pK ao redor de 3. Então, de acordo com o pH dessa solução, ocorre a desprotonação do silanol, formando silanoato, ok? Então, isso é importante vocês entenderem nesse momento. Então, novamente, aqui mais simplesinho, né? A superfície interna do capilar, os grupos silanóis. Numa solução onde há um pH suficiente para desprotonar, a gente tem a formação de grupos silanoatos. Vamos pensar de uma forma mais didática num rio que está descendo. Então, essa é a direção da correnteza do rio. E lá em cima do rio a gente tem o ânodo, lá embaixo do rio a gente tem o cátodo e 3 barquinhos. Esses 3 barquinhos são os analitos que a gente está separando. Vamos pensar uma amostra muito simples que contém uma espécie de ânion, uma espécie neutra e uma espécie de cátion, tá bom? O barquinho mais lento de todos é aquele barquinho que está com o motor ligado na direção contra a correnteza do rio. Seria o caso dos ânions, tá bom? Porque eles estão sendo atraídos pelo ânodo, mas a correnteza do rio está carregando eles lá para baixo. Esse outro barquinho é um barquinho que está com o motor desligado e está sendo carregado à deriva pela correnteza do rio, então ele vai navegar de acordo com a velocidade dessa correnteza. E esse barquinho que é referente aos cátions é um barquinho com motor ligado, mas na direção da correnteza do rio. Então ele soma a força do motor com a força da correnteza do rio na direção do cátodo. Tá bom? Então, quero que vocês entendam o seguinte, que todos esses barquinhos vão acabar descendo o rio se a correnteza tiver uma força maior que a do motor desse barquinho. Então, apesar de ele estar com o motor ligado numa direção contra a corrente, se a correnteza do rio for mais intensa, ela acaba carregando ele na direção lá de baixo, mas ele acaba chegando numa velocidade menor, num momento diferente.
Então, é isso que eu quero que vocês entendam. A correnteza do rio nada mais é que o fluxo eletroosmótico que ocorre dentro do capilar. E o motorzinho do barquinho é a mobilidade intrínseca de cada espécie que está sendo separada. Essa mobilidade pode estar na mesma direção do fluxo eletroosmótico ou não influencia na separação, então a separação ocorre só de acordo com o fluxo eletroosmótico, ou está numa direção oposta ao fluxo eletroosmótico, porém numa intensidade menor, tá bom? Então, todos os barquinhos, nesse caso, vão descer o rio, ou seja, todos os analitos vão ser detectados. Aqui é o pontinho de detecção. O fluxo eletroosmótico é o fenômeno básico que acompanha todo o processo eletroforético. Lá dentro do tubo de sílica fundido, a eletroosmose provoca o aparecimento de um fluxo dentro do capilar. Então, a ionização desses grupos silanóis em pH maior que 3, na superfície da coluna, faz com que toda a solução de eletrólito seja carregada na direção do cátodo, ok? E há uma maneira de medir a intensidade desse fluxo eletroosmótico usando um marcador neutro, tá bom? Então, veja que a velocidade do fluxo é diretamente proporcional ao campo elétrico aplicado. Quanto maior o campo elétrico, mais rápido ocorre a separação. Vamos tentar explicar um pouco mais quimicamente, então, esse fenômeno. A parede do capilar, com grupos silanoatos, né? Os grupos silanóis aqui foram ionizados, atraem os contraíons da solução de separação, os cátions, formando uma camada fixa de cátions. Só que esses cátions aqui não são suficientes para neutralizar totalmente essa carga negativa. Uma segunda camada de cátions é atraída para neutralizar esses ânions. Só que essa segunda camada de cátions é uma camada móvel. Ela é chamada, então, de Outer Helmholtz Plane, e essa aqui é chamada de Inner Helmholtz Plane. E aqui a gente tem a solução livre, tá bom? Então, veja que entre a camada fixa e a camada móvel, a gente tem um plano imaginário de cisalhamento. E essas duas camadas são chamadas de dupla camada difusa. O que acontece quando a gente coloca um ânodo aqui na entrada, um cátodo aqui na saída e aplica um campo elétrico? Esses cátions da camada móvel, eles vão se mover na direção do cátodo. E quando eles se movem, eles carregam toda a solução junto com eles na direção do cátodo. Então, isso é o fluxo eletroosmótico. Entendem? Comparando o perfil do fluxo eletroosmótico com o perfil do fluxo hidrodinâmico, esse é o que move os analitos na eletroforese capilar, e esse o que move os analitos em cromatografia líquida de alta eficiência, né, que é gerado por uma bomba, a gente vê que a gente tem um perfil planar aqui, tá? Então, como não tem diferença de pressão, não tem um gradiente de velocidade muito nítido. Então, a gente tem um fluxo laminar e os picos acabam sendo mais eficientes. Já em HPLC, a gente tem um fluxo que é parabólico. A gente tem uma grande variação de velocidade da fase móvel dentro dessa coluna, levando ao alargamento dos picos. Então, devido ao fluxo eletroosmótico, a gente tem a migração de todas as espécies que tenham mobilidade inferior à mobilidade do fluxo eletroosmótico em direção ao ponto de detecção do capilar, tá? A amostra introduzida na entrada do capilar, onde geralmente a gente tem o ânodo, e a detecção é feita próxima à extremidade de saída, onde a gente geralmente tem o cátodo, tá bom? Vejam que a espécie aniônica,
ela tem um vetor de velocidade, mobilidade eletroforética, na direção do ânodo. Porém, o vetor de velocidade do fluxo eletroosmótico tem uma magnitude maior. Então, somando esse vetor do fluxo eletroosmótico com o vetor dessa espécie aniônica, a gente tem uma velocidade líquida na direção do ponto de detecção. Então, é preciso que o vetor de velocidade dessa espécie aniônica seja menor que o vetor de velocidade do fluxo eletroosmótico para que essa espécie aniônica seja carregada até a detecção, ok? Já as espécies neutras, elas não têm mobilidade intrínseca, elas são carregadas pelo fluxo eletroosmótico, e as espécies catiônicas têm a mobilidade na mesma direção do fluxo eletroosmótico, então a magnitude desse vetor é somada à magnitude do vetor de velocidade do fluxo eletroosmótico, gerando uma velocidade líquida maior. Então, a gente tem a velocidade dos cátions maior que a velocidade dos nêutrons, maior que a velocidade dos ânions. Então, aqui a gente tem o comprimento total do capilar, e agora eu já posso falar para vocês sobre o conceito de comprimento efetivo, que é o ponto de entrada até o ponto de detecção dessas espécies. Então, existem equações que regem essas separações em eletroforese capilar. A velocidade é dada pela mobilidade aparente da espécie que está sendo separada, vezes o campo elétrico aplicado, sendo que essa mobilidade aparente, como eu acabei de explicar para vocês, é a soma da mobilidade intrínseca da espécie, a mobilidade eletroforética, mais a mobilidade do fluxo eletroosmótico. Então, o que a gente observa é a soma dessas duas mobilidades. Então, essa é a mobilidade aparente. Tá bom? E aí eu desenvolvo algumas dessas equações para vocês saberem que existe. Vocês depois podem olhar com mais calma para entender que a velocidade é diretamente proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional ao comprimento total do capilar. Quanto maior o comprimento do capilar, menor vai ser o campo elétrico gerado. Então, a gente tem uma velocidade menor, tá bom? Então, aqui a gente tem uma equação onde a gente consegue calcular a mobilidade das espécies a partir de informações da sua separação. Comprimento efetivo do capilar, comprimento total, tensão aplicada, o tempo de migração e o tempo que o fluxo eletroosmótico leva para chegar no ponto de detecção. Então, aqui, quando eu dou aula para os meus alunos, a gente para a aula para eles fazerem alguns cálculos, né? Mas eu vou só mostrar para vocês entenderem que o fluxo eletroosmótico varia com o pH de uma espécie. Então, aqui nesse caso, foi feito um experimento usando soluções de eletrólito, BGEs, com diferentes pHs, variando de 2 até 10, tá bom? Colocou-se como amostra o álcool benzílico, que é uma espécie neutra, que vai migrar, então, junto com o fluxo eletroosmótico. Então, com isso, a gente determina o tempo de migração do fluxo eletroosmótico. Usando as equações que eu mostrei para vocês no slide anterior, são calculadas, então, a mobilidade do fluxo eletroosmótico em diferentes pHs. Então, veja que a mobilidade ela é dada em centímetro quadrado por volt por segundo. Ela vai aumentando com o aumento do pH. E se a gente plotar o pH versus a mobilidade do fluxo eletroosmótico num gráfico, o que a gente observa? Que a variação de pH faz com que a mobilidade aumente, fica mais nítido, é mais fácil de observar. E se vocês se lembrarem das aulas de volumetria e ácido base que vocês já devem ter tido, vocês vão perceber que essa curva ela é muito similar a uma curva de titulação. Porém, na curva de titulação, o pH fica no eixo Y. Então, veja que, conforme aumenta o pH, a gente tem maior desprotonação dos grupos silanóis. Quanto mais eles se desprotonam, mais rápido é o fluxo eletroosmótico.
bom? Então, o que é interessante observar também é que nessa região de 1 até 3, o pH de 1 a 3, a gente tem pouca variação do fluxo, porque a gente tem uma desprotonação muito baixa dos grupos silanóis. Já entre o pH 3 e 6, a variação é bem expressiva. Então, pequenas variações de pH do eletrólito nessa região de pH aqui vão gerar variações bastante expressivas de mobilidade. E, mais ou menos em meio básico, a variação do fluxo eletrosmótico de acordo com o pH do sistema não é tão expressiva. Então, vários parâmetros da separação podem afetar a mobilidade do fluxo eletrosmótico. Então, o aumento da tensão aplicada, o aumento do pH do tampão e o aumento da temperatura levam ao aumento do fluxo eletrosmótico. Já o aumento da concentração ou força iônica do eletrólito de separação diminui o fluxo eletrosmótico. A adição de solvente orgânico é muito frequentemente feita em eletroforese capilar para alterar a separação, vão alterar a resolução dessa separação. É um aditivo muito comumente usado. Só que o efeito desse solvente orgânico não dá para generalizar o que ocorre com o fluxo eletrosmótico. Então, ele tem que ser avaliado pontualmente. Além disso, a modificação da parede interna do capilar, que é onde tem os grupos silanóis expostos à solução de separação, ela pode reduzir, eliminar ou reverter o fluxo eletrosmótico. Tá bom? Então, veja. Em eletroforese capilar com o fluxo normal entre aspas, né? Vamos falar de convencional, a extremidade de saída do capilar ela é mergulhada no cátodo, ou seja, o polo negativo, e a extremidade de entrada é mergulhada no recipiente referente ao ânodo, polo positivo. Então, o fluxo eletrosmótico, ele vai do ânodo para o cátodo. E aí a gente tem uma ordem de migração dos analitos, sendo, primeiro, os cátions, seguido pelas espécies neutras e, por último, os ânions. Os cátions, eles podem se separar entre si de acordo com a diferença de mobilidade, ou seja, a relação carga-raio. Maior carga e menor raio leva a maior mobilidade dos cátions do que menor carga e maior raio, tá bom? Então, maior mobilidade, menor mobilidade. Para os ânions acontece exatamente o contrário. A mobilidade eletroforética do ânion é pequena quando ele tem baixa carga e grande raio. Então, ele é mais facilmente carregado pelo fluxo eletrosmótico e vai apresentar uma mobilidade aparente maior. Por último, aqueles ânions de menor raio e maior carga vão ser detectados. Quando a gente reverte a polaridade na eletroforese capilar, a extremidade de saída do capilar é mergulhada no ânodo. Então, veja que a gente inverte. É muito fácil fazer isso. Só você pedir lá no equipamento que a fonte de alta tensão inverta essas polaridades. Então, cátodo na entrada, polo negativo, ânodo na saída, polo positivo. E o que vai acontecer? Somente os ânions que tiver mobilidade maior que a mobilidade do fluxo eletrosmótico vão ser detectados, porque o ânion, nesse caso, ele não foi revertido. O fluxo eletrosmótico não foi revertido, ele está indo na direção do cátodo. Então, somente aqueles ânions que tiverem mobilidade superior à do fluxo eletrosmótico vão ser detectados. Então, isso pode ser aplicado para a separação de espécies inorgânicas, por exemplo. Ânions inorgânicos têm mobilidade extremamente alta. Então, para a separação ser mais rápida, a gente pode fazer essa estratégia. Porém, se a gente inverter a polaridade dos eletrodos, a gente também pode reverter a direção do fluxo, fazer com que o fluxo vá do cátodo para o ânodo. E então, a gente tem uma separação com reversão de polaridade
e reversão de fluxo, indo do cátodo para o ânodo. E aí a gente tem uma alteração da ordem de migração dos analitos. Primeiramente, vão ser detectados os ânions, depois os nêutrons e, por último, os cátions. Tá bom? Para quê? Se a gente tem uma amostra com vários ânions, o tempo de separação vai ser menor e todos os analitos poderão ser detectados. Como que faz para reverter esse fluxo? Existem várias estratégias. Eu vou mostrar apenas uma para vocês, tá bom? Então, novamente, a gente inverte a polaridade dos eletrodos e adiciona um modificador de fluxo ao BGE. Esse modificador de fluxo podem ser aminas quaternárias, sais de amônio de quaternário ou aminas. Então, a gente adiciona esses modificadores à solução de separação. E esses modificadores, eles têm uma cabeça hidrofílica, no caso das aminas é um cátion, certo? E uma cauda hidrofóbica. Veja, por exemplo, brometo de cetil-tremetilamônio, uma cadeia de 16 carbonos. Essa cabeça hidrofílica desse modificador de fluxo presente no eletrólito vai ser atraído pelo grupo silanoato da parede interna do capilar. Essa cauda hidrofóbica, ela não fica livremente exposta nessa solução de separação, que é aquosa. Então, uma segunda camada de modificador de fluxo se liga pela cauda hidrofóbica. Então, a gente tem aqui cauda hidrofóbica dessa espécie, se protegendo do meio aquoso junto com a cauda hidrofóbica dessa espécie, e aí a gente tem aqui exposta a cabeça hidrofílica dessa amina, cátion. Então, se a gente olhasse só essa parte aqui, é como se a gente tivesse uma parede do capilar agora com carga positiva, tá? A gente modificou a carga dessa parede interna do capilar. Então, a gente tem grupos silanoatos, aminas quaternárias, e os ânions do eletrólito é que vão ser atraídos para essa parede positiva do capilar agora. Então, quando se aplica tensão, esses ânions vão ser carregados na direção do ânodo, arrastando toda a solução, revertendo então o sentido do fluxo eletroosmótico. Veja só, então a gente tem aqui a separação de ácidos carboxílicos. Então, os ácidos carboxílicos, eles se desprotonam facilmente, formando seus respectivos ânions. Então, nesse caso, a gente tem o formiato, acetato, propanoato, butanoato, pentanoato e hexanoato. Vejam que quanto maior a cadeia carbônica de um ácido carboxílico, menos, vamos dizer assim, menos hidrofílico ele fica. Menor é a densidade de carga dele. Então, dentre os ânions de 1 a 6, o formiato é o que apresenta maior mobilidade eletroforética. Tá bom? Ele tem menor raio e menor dispersão da sua carga negativa. Aqui, em A gente tem uma separação no modo normal, tá bom? Usando um eletrólito sem modificador de fluxo. Então, a separação está indo do ânodo para o cátodo, e a gente observa o quê? A separação do hexanoato, pentanoato, butanoato e muito ruim a separação do propanoato. Por quê? A mobilidade eletroforética do formiato é de 5,7 vezes 10 a menos 4. A mobilidade do fluxo eletroosmótico é de 4,2 vezes 10 a menos 4. Ou seja, o vetor do fluxo eletroosmótico não é maior que o vetor do fluxo da mobilidade intrínseca do formiato. E estão em direções opostas. Então, a gente não tem detecção do formiato. Já o acetato, que é o pico 2, né, seria o pico 2, tem uma mobilidade aproximadamente igual à do fluxo, que está tão lento nessas condições de análise que não é detectado, tá bom? Se for feita somente a inversão da polaridade
desses eletrodos, detecta-se apenas o íon formiato, em 10 minutos de separação. Agora, se for feita a inversão da polaridade dos eletrodos e a inversão do fluxo pela adição de um sal quaternário de amônio, olha só que bonita que fica a separação dos 6 ânions em 4 minutos. Tá bom? Porque todos os analitos migram na direção do ânodo, já que a mobilidade eletroforética é maior que a mobilidade do fluxo eletroosmótico, e se somam na mesma direção. Espero que vocês tenham entendido, ou que o professor Marcos possa explicar para vocês, porque eu não estou aí pessoalmente para explicar as dúvidas de vocês, né? Mas, de qualquer forma, depois da aula, vocês podem se sentir à vontade para me mandar e-mail para tirar dúvidas, tá bem? Então, novamente, vamos falar mais um pouquinho sobre a instrumentação em eletroforese capilar, que é constituída, então, por uma fonte de alta tensão, recipientes ou vials contendo eletrólito de entrada, que é chamado nas nossas publicações de inlet, e de saída, chamadas de outlet. Eletrodos, o capilar de separação, detector e um registrador de dados. Como é que a amostra é introduzida no capilar? Veja só, o volume típico de um capilar é na faixa de microlitros. O volume de amostra usado numa separação de eletroforese capilar é da ordem de poucos nanolitros, tá? Que é bem menor que em HPLC. A amostra ela pode ser introduzida por gradiente de pressão, por gravidade ou por gradiente de tensão. Então, quando a gente faz a introdução da amostra por gradiente de pressão, a gente chama de injeção hidrodinâmica, tá bom? Então, a gente tem aqui a extremidade de saída do capilar, mergulhado no outlet, e a extremidade de entrada do capilar, depois dele ter sido condicionado, tá? Mergulhada no vaio contendo a amostra. É aplicada uma pressão nesse vaio contendo a amostra por um tempo determinado, numa intensidade determinada. Depois que termina a introdução da amostra, a extremidade de entrada do capilar é mergulhada novamente no inlet e inicia-se a separação. Alternativamente, quando a extremidade de entrada do capilar está mergulhado no vaio contendo a amostra, pode-se aplicar um vácuo, ou seja, uma pressão negativa no outlet para sugar a amostra para dentro. Então, existem equações que regem o volume de amostra introduzida no capilar, nesse modo de injeção, de introdução da amostra, né? Que é dada pela diferença de pressão entre a extremidade de entrada e saída, raio do capilar e tempo que essa pressão é aplicada. Então, quanto maior a pressão, o diâmetro interno e o tempo de injeção, maior o volume de amostra introduzida. Porém, o comprimento total do capilar e a viscosidade da solução de separação influenciam negativamente, ou seja, diminuem o volume de amostra introduzida. Outra modalidade de injeção hidrodinâmica é utilizar gravidade, ou seja, sifonamento. A extremidade de entrada do capilar é mergulhada no vaio contendo a amostra, o qual é elevado. Então, ocorre uma diferença de altura entre o vaio de amostra e o vaio de saída, ok? Então, a amostra introduzida vai ser função dessa diferença de altura, do tempo em que ela permanece nessa altura e do diâmetro interno. A injeção hidrodinâmica, ela é razoavelmente reprodutível e pouco discriminatória, então ela é bastante indicada para análises quantitativas. A reprodutibilidade depende da temperatura da amostra, a viscosidade da amostra, a resistência que a amostra oferece para ser introduzida no capilar.
injeção eletrocinética, ela usa um princípio totalmente diferente para a introdução da amostra, que é um gradiente de tensão. Então, a amostra é colocada na entrada do capilar, no qual se aplica uma tensão. Então, a introdução dessa amostra, ela é discriminada de acordo com a mobilidade dos analitos que contém nessa amostra. Aqueles analitos que têm maior mobilidade no campo elétrico vão ser preferencialmente introduzidos no capilar. Então, a gente não tem uma introdução de amostra representativa da amostra. A gente tem uma introdução da amostra que se diz que é discriminada de acordo com as mobilidades das espécies. Aquelas espécies de maior mobilidade vão ser introduzidas em maior quantidade. Então, esse volume de amostra introduzida vai ser função da tensão que se aplica, o raio do capilar e a concentração da amostra vezes a mobilidade aparente. Então, veja que a mobilidade dos analitos influencia essa introdução. Então, este modo de injeção não constitui uma representação quantitativa dos componentes da amostra. Por quê? A quantidade introduzida vai depender tanto da mobilidade eletroforética de cada analito, quanto da mobilidade do fluxo eletroosmótico. Então, os analitos com maior mobilidade são injetados em maior quantidade do que aqueles analitos com mobilidade menor. Então, vamos pensar em analitos que têm o mesmo raio, para ficar mais simples de vocês entenderem. Aqueles analitos que têm, são cátions polivalentes, vão ter maior mobilidade do que os cátions monovalentes, do que as espécies neutras, do que os ânions monovalentes e do que os ânions polivalentes. Vejam que aqui a gente está pensando numa introdução de amostra no modo de separação convencional em eletroforese, certo? Do ânodo para o cátodo. Então, assumindo que a gente tem uma mistura contendo quantidades iguais de analitos aniônicos, neutros e catiônicos com o mesmo raio. A única diferença, então, é a carga desses analitos. Que a gente tem um capilar ampliado, né, bastante ampliado, a entrada do capilar, o vaio contendo a amostra, conectado a um eletrodo com polaridade positiva, um ânodo. Então, o capilar contendo o eletrólito de separação no momento antes de introduzir a amostra. Então, ao se aplicar essa tensão, se a gente tem aqui um ânodo, preferencialmente vão ser introduzidos os analitos catiônicos polivalentes. Menor quantidade de cátions monovalentes, menor quantidade de espécies neutras, menor quantidade ainda de ânions monovalentes e menor quantidade de ânions polivalentes. Substituindo, então, o vaio da amostra pelo vaio contendo o eletrólito, inicia-se a separação e ela procede normalmente. Os analitos eles vão se separando de acordo com as diferenças de mobilidade nesse campo elétrico. Qual seria o perfil hipotético da separação dessa amostra, introduzida por injeção eletrocinética ou por injeção hidrodinâmica? Veja, a injeção eletrocinética discrimina os analitos introduzidos no capilar de acordo com as suas mobilidades. Então, aqueles analitos que têm maior mobilidade eletroforética, eles vão ser detectados primeiramente em maior quantidade, lembrando que a área sob o pico é diretamente proporcional à concentração do analito. E, por último, vão ser detectados, então, analitos que têm menor mobilidade, mas que, nesse caso, eles estão numa concentração menor. Por quê? Eles foram discriminados, eles não foram favorecidos nessa introdução de amostra pelo método eletrocinético. Já, se essa mesma amostra tivesse sido introduzida nesse mesmo capilar por injeção hidrodinâmica, lembrando que todas as espécies estão em mesma concentração,
a gente teria picos exatamente com a mesma área, se separando de acordo com as diferenças de mobilidade, maior mobilidade para menor mobilidade, tá bom? Então, quais são as vantagens de se usar uma injeção no modo eletrocinético? É que se o seu analito de interesse estiver em uma concentração muito baixa, mas apresenta uma mobilidade eletroforética maior que os outros, você consegue, então, discriminar esses analitos e consegue detectá-los por eletroforese capilar. Você também pode conseguir discriminar o seu analito de interesse de possíveis contaminantes da amostra se tiverem diferenças de mobilidade eletroforética. E quando você faz a separação por eletroforese capilar preenchida com um gel, você não pode aplicar pressão para introduzir a amostra porque você expulsa o gel do capilar. Então, você tem que trabalhar com a introdução de amostra no modo eletrocinético. Vamos falar um pouquinho sobre detectores. A maior parte dos detectores que são usados em cromatografia líquida também podem ser usados em eletroforese capilar. E, de forma geral, né, porque depende muito das características do seu método, esses detectores têm esses limites de detecção aproximadamente. Então, veja aqui, o detector de fluorescência induzida laser é o que tem a melhor detectabilidade dentre todos os detectores. Já o detector de espectrometria de massas, ele tem uma detectabilidade razoavelmente boa, só que ele apresenta grandes vantagens como informação adicional sobre a sua amostra e é universal. Ou seja, qualquer espécie presente na sua amostra vai ser detectado quando se acopla a eletroforese capilar com espectrometria de massas. Mas eu vou deixar para o professor de vocês, que é o expoente em espectrometria de massas mundial, falar sobre isso para vocês. Eu não vou falar sobre espectrometria de massas hoje na aula, não, ok? Eu vou falar para vocês somente do detector de absorção UV visível, que é o detector mais usado em eletroforese capilar. Então, fala só um pouquinho, porque eu presumo que vocês já saibam sobre os princípios de funcionamento de um detector UV visível, né, de espectrofotômetros. Só vou relembrar com vocês, aplicando uma detecção de CE. Então, se a gente pensar que aqui a gente tem um capilar, né, a gente está vendo esse capilar de frente, a gente tem um corte seccional, uma fonte de luz, e que tem uma intensidade de entrada e uma intensidade de saída, que vai variar de acordo com a composição do capilar, né, do conteúdo da solução do capilar nesse ponto de detecção. Então, se aqui nesse momento estiver passando espécies que absorvem bastante radiação UV visível, a intensidade da radiação na saída vai ser bem menor que da entrada. Então, essas variações de intensidade é que vão gerando o sinal para ser registrado o eletroferograma, tá bom? Lembrando que a lei de Lambert-Beer nos mostra que a absorbância de uma espécie é igual à absortividade molar, que é uma característica intrínseca da espécie, né? A tendência dessa espécie em absorver radiação, o caminho óptico e a concentração do analito. No caso da eletroforese capilar, o caminho óptico é exatamente o diâmetro interno do capilar. Por isso que é imprescindível que essa radiação incida exatamente no centro desse capilar, e não aqui ou aqui, porque a gente tem variação do caminho óptico dentro desse cilindro, ok? E aí a gente tem um grande problema da eletroforese capilar. Por quê? O caminho óptico do capilar é da ordem de micrômetros, que eu falei para vocês que os capilares mais usados são os de diâmetro interno de 50 a 75 micrômetros, né? Então, essa é a principal razão da menor sensibilidade da eletroforese capilar em relação à cromatografia líquida, principalmente por causa do caminho óptico de detecção. Em cromatografia líquida, a gente tem um caminho óptico
da ordem de milímetros. A celinha de detecção, ela é razoavelmente grande. Na eletroforese capilar, o caminho óptico é da ordem de micrômetros. Lembrando que, por causa do efeito Joule, não é aconselhável o uso de capilares com diâmetro interno maior. Então, a gente tem que otimizar, né, essa dissipação do efeito Joule, a sensibilidade da separação. Então, algumas pesquisas já foram feitas para tentar aumentar o caminho óptico desses capilares sem aumentar o diâmetro interno do capilar como um todo. Então, a Cellen Z, uma das mais, teoricamente, um dos melhores meios para resolver esse problema de sensibilidade em eletroforese capilar, ela é uma cela em que você conecta o capilar de separação numa extremidade, né? Ou seja, você tem um capilar com o comprimento efetivo que você quer, e um pedacinho de capilar na saída, somente para estabelecer o restante da conexão com a fonte de alta tensão. Então, aqui a gente tem um caminho óptico fixo dessa celinha. Olhando aqui nesse esquema, dá para entender um pouco melhor. Aqui a gente tem um capilar de separação, aqui a gente tem um outro capilar que só para chegar na saída, e esse caminho é o caminho óptico estendido dentro dessa célula. Então, veja que a incidência da radiação UV percorre todo esse comprimento. Então, o caminho óptico pode chegar até a 3 milímetros nessa célula Z. Então, melhora bastante a detecção. Capilares retangulares foram já reportados na literatura, mas eles são extremamente difíceis de serem fabricados e levam a problemas de dissipação mais eficiente do calor. Células com reflexões múltiplas. Então, a gente tem aqui a eliminação de uma pequena frestinha do capilar na entrada da luz e na saída. Então, a luz incidente, ela reflete várias vezes, porque nesse ponto de detecção a gente tem uma camada de prata para permitir essa reflexão e a saída. Só que como o capilar ele já é frágil, essa aberturinha aqui o deixa mais frágil ainda. Então, sem sombra de dúvidas, a solução mais usada para melhorar a sensibilidade de detecção em eletroforese é a célula em bolha, onde somente o diâmetro interno do capilar, onde há a passagem de radiação UV, é estendido, forma que nem uma bolha realmente no capilar. Então, a gente tem aqui o diâmetro interno do capilar e o diâmetro interno da bolha, tá bom? Então, quando a banda do analito passa por esse ponto de detecção, a gente tem um caminho óptico maior, levando a maior absorção de radiação UV pelos analitos. Bom, então, até agora eu falei para vocês bastante sobre princípios da eletroforese capilar. E por que ela tem tantas vantagens assim? Porque ela tem uma aplicabilidade enorme. Ela pode ser usada para separação de amostras de origem forense, amostras biológicas como metabólitos, carboidratos, DNA, proteínas, vitaminas, aminoácidos, alimentos, aditivos de diversas fontes, em tintas, em formulações, cosméticos, ambientais, remédios, etc. Por quê? Porque as modalidades de separação em eletroforese capilar são bastante diversificadas e são relativamente fáceis de serem realizadas, porque você geralmente precisa somente mudar a composição da solução de separação. Então, a gente tem os métodos em solução, que é o que eu vou falar mais detalhadamente para vocês, como a eletroforese capilar de zona, a focalização isoelétrica, a isotacoforese capilar, eletroforese capilar em meio não aquoso e a eletroforese capilar de afinidade. Os métodos cromatográficos, que é a cromatografia micelar eletrocinética capilar, cromatografia eletrocinética em microemulsão e eletrocromatografia capilar. E o método em meio polimérico, que é aquele método que eu mostrei lá no segundo slide para vocês, separação
de eletroforese planar em gel, mas no formato capilar. A eletroforese capilar em zona é a mais simples de todas e a mais aplicada. E é exatamente essa que eu falei para vocês até agora, tá bom? Então, a separação ocorre em capilares contendo apenas uma solução tampão. O tampão geralmente é desejado usar para não ter variações de pH ao longo da separação. Então, a amostra é introduzida na entrada do capilar, que geralmente é um ânodo, na direção do cátodo. Quando se aplica um campo elétrico, então, os analíticos dessa amostra se separam de acordo com as diferenças de mobilidade aparente. Lembrando que essa velocidade de separação para íons esféricos é função da mobilidade e do campo elétrico. Só que, na eletroforese capilar de zona, as espécies que são neutras não se separam entre si, porque elas migram juntamente com o fluxo eletroosmótico. Então, a gente tem aqui o exemplo de uma separação, nesse caso, de nucleotídeos, ok? Fosfato, açúcar, base nitrogenada, que vão apresentar diferentes mobilidades num meio condutivo sob um campo elétrico, com uma ótima eficiência. Já a focalização isoelétrica, ela é um pouco mais complexa de ser entendida. Então, eu sempre falo que a eletroforese capilar ela tem uma instrumentação muito simples, mas o mecanismo de separação requer muito conhecimento para ser compreendido, tá bom? Então, a focalização isoelétrica capilar, ela é efetuada de acordo com o ponto isoelétrico de cada analito. Lembrando que, o que é o ponto isoelétrico? Se a gente pensar numa proteína, que é formada por uma cadeia de aminoácidos, ela vai ter uma carga superficial, que vai levar ela a ter uma mobilidade sobre um campo elétrico. Quando essa proteína se encontra num pH exatamente igual ao seu ponto isoelétrico, ela tem mobilidade igual a zero. Ela se imobiliza. Por quê? Porque ela vai ter uma carga superficial efetiva igual a zero. Ou seja, o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Então, usando essas diferenças de pontos elétricos de cada proteína, foi desenvolvida essa modalidade de focalização isoelétrica capilar. Então, o eletrólito que preenche o capilar, ele vai fazer um gradiente de pH ao longo desse capilar. A gente não tem um eletrólito uniforme, tá? Então, a gente tem a separação indo do ânodo para o cátodo e um eletrólito que varia o pH de meio ácido para básico. Veja que em meio ácido, todas as proteínas vão estar preferencialmente protonadas. Em meio básico, a maior parte das proteínas vão estar desprotonadas. E aí, elas vão migrar na direção do cátodo ou do ânodo e vão se estacionar naquele ponto do capilar onde o pH for igual ao pH. Porque no ponto isoelétrico a proteína não tem carga e ela para de migrar. Então, o capilar ele vai ser preenchido com uma solução de anfólitos para gerar esse gradiente de pH. Aplica-se um campo elétrico, ocorre então o gradiente de pH e as proteínas são focalizadas em bandas bem estreitinhas de acordo com os seus pontos isoelétricos. Então, aqui um capilar hipotético, com uma separação hipotética, onde as proteínas já foram imobilizadas, já foram focalizadas. Cada uma dessas aqui, por exemplo, essa aqui tem um ponto isoelétrico em meio ácido e essa aqui em meio básico, tá bom? E logo depois que ocorre essa separação, todo o conteúdo do capilar deve ser mobilizado para fora para ser registrado o eletroferograma. Uma aplicação da focalização isoelétrica é a identificação de proteínas desconhecidas em uma amostra pela determinação dos seus pontos isoelétricos. Então, se você injeta uma amostra contendo padrões de proteínas com pontos isoelétricos conhecidos, standard, junto com
As proteínas que estão sob estudo, você vê uma separação e, pela construção de uma curva relacionando pontos elétricos das proteínas padrões com o tempo de separação, você consegue determinar o ponto isoelétrico das proteínas da amostra desconhecida. Então, veja, essa proteína tem esse tempo de migração. Se você jogar esse tempo de migração aqui nessa curva, você determina o ponto isoelétrico da sua proteína. Veja que essa curva ela tem que ser construída nas condições de análise exatamente iguais à da sua amostra, tá bom? Já a isotacoforese capilar, ela tem um princípio de separação totalmente diferente. Esse nome provém do grego, que iso é igual e taco é velocidade. Então, quer dizer que as zonas de amostra se separam exatamente com a mesma velocidade. E então a seletividade é baseada na mobilidade de cada espécie. Tá? Por que ele é diferente dos outros modos de separação? Porque o sistema de eletrólito é heterogêneo. O seu capilar ele é primeiramente preenchido com um eletrólito, depois a tua amostra é introduzida, seguida por um outro eletrólito. Então a gente diz que se forma um sanduíche. A tua amostra é o recheio do sanduíche. E nessa análise, somente ânions podem ser analisados ou cátions. Nunca ânions e cátions concomitantemente. Então, veja, a gente tem o capilar primeiramente preenchido com um eletrólito que é chamado de líder, que deve ter espécies com mobilidade maior que todos os ânions de amostra, tá bom? Aqui a gente está ilustrando uma separação de ânions. A amostra introduzida e depois o capilar é mergulhado num vial contendo um eletrólito chamado terminador que vai empurrar essa amostra para dentro desse capilar. Esse eletrólito terminador, ele tem que ser composto por ânions que tenham menor mobilidade que todos os ânions da amostra. O fluxo eletrosmótico precisa ser eliminado desse capilar. Isso pode ser feito recobrindo esse capilar internamente com um polímero inerte, tá bom? Quando é feita a aplicação de tensão, vamos supor que essa amostra contém apenas 3 ânions. Esses 3 ânions vão se rearranjar dentro do plug da amostra e veja que eles não são intercalados com tampão. É um ânion seguido do outro, tá? Como se fosse um trenzinho. Veja, ocorre um gradiente de campo elétrico ao longo do capilar porque a gente tem uma composição heterogênea nesse capilar. Esse eletrólito líder, ele é composto por espécies de maior mobilidade. Então, o campo elétrico nessa região vai ser menor, porque a mobilidade é inversamente proporcional ao campo elétrico. Já nessa região do eletrólito terminador, que é composto por espécies de mobilidade menor, o campo elétrico vai ser maior. Então, o gradiente de campo elétrico, ele diminui como se fosse um degrauzinho. Aqui, a gente tem os ânions da amostra que tem maior mobilidade, mobilidade intermediária e mobilidade máxima, ok? Então, a gente tem essa diferença de separação. Bom, nesse momento, todos vão migrar com a mesma velocidade, como se a gente tivesse um trenzinho sendo puxado com a mesma velocidade, mas a separação ocorre diferente de acordo com as diferenças de mobilidade. Então, o eletroferograma obtido nem é chamado de eletroferograma, é chamado de isotacoferograma. Aqui a gente tem o isotacoferograma de salivas de não fumantes. Então, foi feita a avaliação dos íons inorgânicos na saliva desses fumantes e de não fumantes. Então, aqui é não fumante e aqui é fumante. Veja que cada degrau, ele mostra a separação de uma espécie. E a largura desse degrau nos dá informações quantitativas.
Vejam a quantidade de tiocianato na saliva de um não fumante e na saliva de um fumante, assim como outros íons, ok? A cromatografia micelar eletrocinética capilar é o segundo modo de separação mais usado em eletroforese capilar. Como eu falei para vocês, a eletroforese capilar em zona não separa analitos neutros entre si. Então, justamente por causa dessa limitação, Terab, em 1984, desenvolveu essa técnica de separação, esse modo de separação em eletroforese. Então, ela é um sistema similar a um sistema cromatográfico, porém, não há uma separação física entre fase estacionária e fase móvel. Existem, sim, duas fases na solução de separação, mas que são homogêneas. Então, a fase 1 é justamente o eletrólito que se move junto com o fluxo eletrosmótico. A fase 2 é composta por micelas que estão dissolvidas nesse eletrólito. Por isso que eu falo que é um sistema homogêneo. Essas micelas também possuem carga e se movem também sob a ação do fluxo eletrosmótico e da eletroforese. Então, ela é uma fase pseudo-estacionária, porque ela tem mobilidade própria. Então, ela combina o mecanismo de separação cromatográfica com o movimento eletrosmótico e eletroforético dos analitos da solução. Então, o que é uma micela, professora? As micelas são formadas por surfactantes ou tensoativos, que nada mais são que espécies com uma cauda hidrofóbica bem longa e uma cabeça hidrofílica. Quando essas espécies estão em solução, em solução aquosa, né, elas se agrupam para proteger suas caudas hidrofóbicas. Um dos surfactantes mais usados em eletroforese capilar é justamente o dodecil sulfato de sódio. Ele tem uma cadeia de 12 carbonos e uma cabecinha hidrofílica do sulfato de sódio. Então, aqui a gente tem a ilustração de uma micela em meio aquoso. Veja que as caudas hidrofóbicas, elas se protegem do meio aquoso, formando uma esfera e expondo a cabeça hidrofílica que tem carga negativa. Então, se essa micela tem essa cabeça hidrofílica com carga negativa, ela vai apresentar mobilidade eletroforética na aplicação de um campo elétrico. Veja, numa separação num capilar indo do ânodo para o cátodo, a gente tem o fluxo eletrosmótico na direção do cátodo, os analitos, que aqui no caso eu estou ilustrando um analito parcialmente hidrofóbico, tá bom? E as micelas, que vão ter uma mobilidade na direção do ânodo, tá bom? Só que, de novo, o vetor de velocidade dessa micela é menor que o vetor de velocidade do fluxo eletrosmótico. Então, a micela acaba sendo carregada na direção do detector, né, na direção do cátodo, e os analitos vão interagir, entram num equilíbrio que é dinâmico, com o interior dessa micela e o exterior, o meio aquoso. Quanto maior a hidrofobicidade do analito, mais tempo ele vai passar nesse interior hidrofóbico da micela. E então, essas diferenças de interação do analito com a micela faz com que eles se separem. Então, em MEC há um intervalo útil de separação, que é aquele soluto não retido, que são compostos hidrofílicos, e aqueles extremamente hidrofóbicos, que justamente é o tempo da micela. Então, dentro dessa faixa, ocorre a separação de todas as espécies que vão se diferir por sua interação parcial com a micela. Então, a partição dos analitos entre a micela e o tampão leva a um intervalo útil de separação em MEC. Então, a ordem de eluição vai ser, primeiramente, aqueles compostos hidrofílicos, que migram junto com o fluxo eletrosmótico, compostos intermediários, que vão ter um tempo de migração entre o fluxo eletrosmótico e a micela, e aqueles altamente hidrofóbicos, que vão migrar o tempo todo no interior da micela.
Então, a gente tem um mecanismo de separação que é similar à cromatografia líquida em fase reversa, mas na MEC a separação é realizada em uma solução homogênea. Então, o equilíbrio da analita entre essas duas fases é muito rápido por estar em um meio homogêneo, o que leva a maior eficiência de separação. Então, finalmente, gente, eu vou poder explicar para vocês aquele primeiro eletroferograma que eu mostrei para vocês da separação de padrões de nucleosídeos por MEC. Então, aqui a separação foi feita num eletrólito borato, 20 milimol por litro em pH 9,2. Então, a gente tem um fluxo eletroosmótico intenso, usando 300 milimol por litro de hidrodecil sulfato de sódio para fazer a separação no modo micelar. Nesse caso, foi necessário adicionar metanol como modificador orgânico para alterar a seletividade dessa separação. Ok? 25.000 volts. Introdução da amostra por 10 segundos com aplicação de pressão, né? Então, uma injeção hidrodinâmica. Num capilar de 60 centímetros e diâmetro interno de 50 micrômetros. Então, acho que agora fica mais claro para vocês. Que nesse caso, então, a timidina vai ser, dentre todos esses analitos, a que apresenta maior hidrofilicidade, a mais hidrofílica de todas, porque é a que migra primeiro. E a 8-bromoguanosina, que foi usada como padrão interno, é a mais hidrofóbica de todas, porque é a que demorou mais para migrar, tendo interagido mais com o interior da micela de hidrodecil sulfato de sódio. Para fechar essa aula, gente, que eu acho que acabou ficando meio longa, o professor Marcos pediu uma aula mais curta para mim, eu queria mostrar para vocês uma aplicação muito interessante que foi feita por uma aluna minha de mestrado, uma aplicação da eletroforese capilar com detecção UV, que ela estudou os nucleosídeos, que eu acabei de mostrar nesse eletroferograma para vocês, como marcadores tumorais potenciais de câncer de próstata. Para isso, ela usou CEUV, tá bom? Esse artigo a gente acabou publicando na Analytical and Bioanalytical Chemistry, em colaboração com o nosso professor querido Ronei, que faleceu agora em abril, que foi um golpe muito grande para a gente, tá bom? Bom, informações sobre o câncer de próstata. Ele é o que tem mais, é o câncer que tem segunda maior incidência entre homens. E quando ele está no estágio avançado, ele já não tem mais cura, porque ele já entrou em metástase. Como que é feito o diagnóstico atualmente do câncer de próstata? Tá? 10 a 20% dos casos diagnosticados já estão em metástase. Muitos casos são detectados somente durante a autópsia ou quando a pessoa já morreu, ou biópsia. E todo mundo sabe que a biópsia ela é muito invasiva. Você precisa tirar um pedaço do tecido, do nódulo, para levar em laboratório. Então, demanda anestesia, demanda internação do paciente. O exame clínico mais comum, o exame de laboratório mais comum para diagnosticar câncer de próstata é a determinação do antígeno específico da próstata, PSA. Só que ele tem uma especificidade de 90% e uma sensibilidade de 25%. Então, isso quer dizer que ele tem muitos falsos positivos no diagnóstico, ok? E todo mundo conhece, já ouviu falar do exame de toque retal, que é o mais negligenciado pelos homens. Então, nesse sentido, já que o PSA ele não é tão sensível para detectar o câncer de próstata, é muito relevante a pesquisa de novos marcadores tumorais, ou seja, novas moléculas biológicas que auxiliem no diagnóstico de câncer de próstata. Então, os nucleosídeos, como eu falei para vocês, são formados por uma base nitrogenada e um grupo, uma pentose. O câncer de próstata. E aqui a gente tem a estrutura dos nucleosídeos que foram investigados nesse trabalho.
Foram 8 nucleosídeos, modificados ou não, tá? A gente chama de nucleosídeo modificado quando tem a introdução do grupo metil ou uma alteração no grupo da pentose, tá? Usando 8-bromoguanosina como padrão interno. Já é muito estudado na literatura que os nucleosídeos e nucleosídeos modificados, eles são sintetizados no organismo em velocidades e concentrações diferentes. Todos temos esses nucleosídeos circulando na nossa corrente sanguínea, sendo eliminados na urina, mas que o estabelecimento de um quadro de neoplasia altera as concentrações desses nucleosídeos. Então, por isso que a gente investigou no câncer de próstata se haviam nucleosídeos específicos que poderiam ser relacionados com essa doença. Então, o primeiro artigo que a gente publicou foi o desenvolvimento do método para analisar esses nucleosídeos em amostras de sangue, porque houve vários desafios para a gente ter um método com sensibilidade adequada, já que no sangue esses nucleosídeos estão em concentrações extremamente baixas, tá? E com boa eficiência de separação. Então, a gente chegou nessas condições de análise, veja só que interessante, usando um tampão borato, em pH 9,9, usando CTAB, né, o cetiltrimetilamônio, como surfactante e como inversor de fluxo. Tá? Essas foram as condições otimizadas. Metanol, uma tensão de menos 10 kV, ou seja, a gente inverteu a polaridade e o sentido do fluxo eletroosmótico. E uma detecção em 260 nanômetros para ser mais seletiva e evitar interferentes, que é o máximo comprimento de onda de absorção desses nucleosídeos. Foi feito, então, também um estudo para pré-concentrar esses nucleosídeos, levando a picos mais intensos. Então, veja as diferenças da separação antes da otimização dessas condições de análise e depois. A gente tem picos mais intensos e eficientes. Então, para a análise dessas amostras individuais, a gente colocou aqui 4 eletroferogramas representativos. Aqui, de um pool, né? A gente pegou 60 amostras de indivíduos sadios que não tinham câncer de próstata, agrupou a amostra do soro sanguíneo desses 60 indivíduos num recipiente só e fez essa análise, tá? Aqui, uma amostra individual do soro sanguíneo de uma pessoa saudável. Aqui, a amostra de um indivíduo só, uma amostra de soro de um indivíduo só, fortificada com os padrões de nucleosídeos. E aqui, a amostra de um indivíduo com câncer de próstata, que nos doou o seu soro sanguíneo para fazer a análise. Então, assim, olhando, a gente percebe que há algumas diferenças no perfil de separação eletroforética entre esse indivíduo sadio e esse indivíduo com câncer, tá? Só que olhar essas diferenças não faz a gente entender qual é o papel desses nucleosídeos, como é que a gente pode entender essa doença, como é que a gente pode diagnosticar essas doenças. A gente tem que fazer um tratamento estatístico de todos esses dados. Então, veja, a concentração média dos nucleosídeos nas amostras de soro sanguíneo de pacientes com câncer e de pacientes sadios foram comparadas, tá? Aqui a gente tem a barra de desvio padrão, que em alguns casos ela foi extremamente enorme por causa de diferenças de idade, diferenças de hábito, diferenças de tempo de coleta, mas que, em geral, a gente observa uma tendência. Então, por exemplo, a inosina, ela foi apresentada numa concentração muito maior para indivíduos sadios do que para indivíduos doentes. Assim como a metiluridina também apresentou uma diferença significativa entre os doentes e os sadios, assim como a citidina, ok? Os demais não foram considerados estatisticamente diferentes de acordo com os estudos que a gente fez. Então, aplicando técnicas de análise quimiométricas, a gente pegou
algumas amostras para calibrar nosso sistema e algumas amostras para validar o nosso sistema e classificar essas amostras em indivíduos sadios e doentes. Então, para testar se esses nucleosídeos eram válidos realmente para dizer para a gente, ó, esse indivíduo tem câncer e esse não tem, porque a gente já sabia os indivíduos que tinham ou não tinham câncer. Então, a gente treinou esse sistema que a gente desenvolveu, falando, ó, essa amostra que você vai avaliar é de um indivíduo com câncer. O sistema pode realmente detectar? Então, o que foi observado? A exatidão, a sensibilidade e a especificidade. E o nosso sistema, então, mostrou que a exatidão, ou seja, a capacidade dele mostrar os verdadeiros indivíduos com câncer era de 82%, a sensibilidade de 90%, que é extremamente superior ao método de análise por PSA, que é usado normalmente nos laboratórios de análise clínica, e especificidade similar do PSA. Então, observando a curva ROC, que vai relacionar a sensibilidade com menos especificidade, a gente teve uma área sobre a curva de 0,78, que nos mostra que esses nucleosídeos eles têm grande potencial para ser usados no diagnóstico de câncer de próstata, mas que eles precisam ser avaliados num grupo amostral muito maior para a gente ter essa validação, tá bom? Pessoal, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. A minha aula acabou ficando muito longa, falei muita coisa para vocês, mas foi um prazer falar para vocês sobre eletroforese capilar. E se vocês tiverem dúvidas, por favor, podem entrar em contato comigo, tá bom? Boa aula para vocês e se cuidem.